Boa noite a todos. Eu sou a Janaína, aluna do curso de Gestão em Turismo do Instituto Federal Campus São Paulo. São Paulo é um ponto de encontro de diferentes culturas, de costumes, artes e culinária trazidos pelos imigrantes. Esta diversidade se traduz no reconhecimento de São Paulo como a capital mundial da gastronomia. Hoje nos debruçamos sobre uma cultura em específico e agora temos a honra de contar com a presença ao vivo da chefe Thelma Shiraishi. Ela é uma profissional de alto nível da cultura e da culinária japonesa, sendo embaixadora para a difusão da cultura e da culinária japonesa, título concedido pelo governo japonês, eleita a melhor chefe do ano pela Folha de São Paulo em 2019. Assina o cardápio das 2 unidades do restaurante Aizome, referência desta culinária em São Paulo. Chefe Thelma, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esta conversa. Para iniciar... Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje. Para iniciar, conte-nos sobre a sua trajetória profissional. Por que a escolha em trabalhar com a culinária japonesa? Não foi bem uma escolha. Quem já me conhece sabe que a minha história foi, digamos, acidentada, né? Eu comecei com 17 anos na Faculdade de Medicina da USP, fiz até o 3º ano, quando eu percebi que a minha vocação não era ser médica. Eu sempre fui muito inquieta, sempre gostei muito de estudar, mas até então era um pouco mais a expectativa dos meus pais e dos meus avós. Os meus avós são imigrantes japoneses. Meus pais, eles são os mais velhos da geração deles. Eu sou a mais velha da minha geração, então a primeira neta de imigrantes japoneses. E a expectativa sempre foi muito grande, porque era muito claro, desde que éramos pequenas, que o melhor caminho para você vencer na vida, ter uma profissão garantida, seria através dos estudos. Então, muito novinha, eu correspondia a essas expectativas, mas não tinha certeza do que realmente queria. Só sei que no 3º ano da faculdade eu percebi que a vocação não era ser médica. Fiz ainda um ano de um curso experimental da USP para formação de cientistas multidisciplinares, mas também achei muito chata a carreira de pesquisa. Talvez, se eu tivesse seguido, tinha um sonho de trabalhar em biotecnologia ou engenharia genética. Naquela época, nós tínhamos realmente uma grande geração de cientistas e temos ainda, né? A gente está vendo nesse contexto agora bem desafiador da pandemia, né? Como é valioso a gente ter, sim, toda esse aparato científico, né? E grandes nomes. Então, mais do que nunca era necessário que a gente tivesse tido os incentivos nessa área. Depois eu saí e tive que assumir que realmente a minha inquietude era mais na área de criação mesmo. Apesar de ter sido cercada de livros, eu sempre tive muitos interesses. Aprendi a tocar piano desde os 5 anos de idade, cresci no interior também, apesar de ter nascido em São Paulo, a minha infância dos 10 aos 17 foi no interior. Meu pai era gerente do antigo Banespa, e quando eu tinha 10 anos de idade, acho que depois de sofrer alguns assaltos ali, na agência que ele era gerente no Largo da Batata, ele se encheu aqui da cidade grande e levou a família toda para o interior. E acho que essa foi minha infância muito privilegiada, né? Ter crescido cercada por bichos e plantas, explorando a natureza, é algo que me deu muita base para o meu trabalho hoje como chefe. Depois estudei, tentei a fase mais artística, fui buscar uma carreira talvez mais de criação, tentei a publicidade, mas também não achei superficial, mas naquela época era moda, todo mundo queria achar o jingle do momento, né? Era a época das grandes campanhas publicitárias e das grandes agências, mas também não me encontrei muito.
Até que naquela época começou o grande burburinho da moda aqui no Brasil. A moda, de repente, estava na moda. E desde pequena eu sempre fui muito excêntrica para me vestir, para pintar o cabelo, fazer cortes radicais. E, de repente, eu estava fazendo faculdade de moda e logo já comecei a trabalhar no ateliê de um dos grandes estilistas, Fauzi Hatten, até que, de repente, a gente estava surfando a grande onda da moda aqui no Brasil. Foi uma época muito bacana, com a grande efervescência da criação de grandes estilistas, a geração das top models, grandes produções e desfiles. Até que eu me casei, tive as minhas filhas, fiquei um tempo em casa como mãe de família e a inquietude começou a bater. E naquela época eu lembro que eu gostava muito de eventos. Então, sempre tinha algum evento para fazer, fosse um grande desfile, fosse uma coletiva de imprensa, um lançamento de coleção. E eu gostava muito de fazer essa parte de receber as pessoas, programar ambiência, tinha sempre comida e bebida envolvida. E aos poucos eu comecei a trabalhar como freelancer de eventos. Só que disso, cada vez mais, os meus amigos, conhecidos, pediam para eu cozinhar mais do que apenas programar os eventos para eles. E aos poucos, algo que eu sempre achei que era apenas um hobby, virou uma profissão. Comecei a fazer alguns cursos livres. Naquela época, a gente ainda não tinha faculdade de gastronomia, não tinha formação profissional na área. E aí eu tive que recorrer também a essa minha característica de ser bem autodidata. E comecei a trabalhar como personal chef. Até que, um momento, uma parente do meu marido estava com um restaurante japonês, queria mudar de área, acho que ela percebeu que não era fácil você ter um restaurante, e ofereceu pra gente o restaurante. Acabou não dando certo o negócio, mas aí já estava plantada a sementinha, a gente já tinha sido mordida pelo bichinho, né? E foi quando nasceu o Aizome, o meu restaurante atual. Nós estamos aqui já há 14 anos e foi um mergulho muito profundo, porque eu nunca imaginei que seria dona de restaurante e muito menos chefe de culinária japonesa, e que nem muito menos que eu chegaria onde eu cheguei. Ainda mais se você pensar que a culinária japonesa, né, acho que não só a japonesa, mas o mundo das cozinhas, e hoje é o Dia da Mulher, né, não tem como não falar que a luta pelas mulheres, né, das mulheres ainda continua, mas dentro do contexto de restaurante japonês, de uma cozinha japonesa, ainda era e é muito raro você ver mulheres se destacando, né? Então foram 14 anos de um trabalho de formiguinha até ter esse reconhecimento. São 14 anos, desses 14 anos, 9, uma carreira solo, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ficar sozinha no restaurante, mas de repente eu estava sem sócio, né, e tendo que levar tudo sozinha, mas para mim foi um grande aprendizado. Foi também onde eu percebi que eu tinha que fazer um mergulho muito fundo mesmo, né, porque foi uma questão do comprometimento. Desde o início eu já tinha para mim que o caminho seria fazer algo mais fiel às tradições, não o que se popularizou aqui no Brasil como culinária japonesa, que na verdade fez uma escala nos Estados Unidos. Por isso que o que a gente conhece, as pessoas acham que a culinária japonesa passa por um sushi ou um temaki de salmão cheio de cream cheese e outros acompanhamentos, como avocado, jalapeño, Doritos, né? Ingredientes que não são nem japoneses e nem brasileiros, então isso não faz muito sentido. Então eu sempre quis trabalhar com algo mais fiel às raízes, e foi um mergulho muito profundo mesmo, não só na culinária, mas na cultura. Eu tive que estudar muito história, geografia, culturas e tradições, filosofia e até a parte da espiritualidade,
né? A gente estava ouvindo agora há pouco a monja falando, né, sobre vários princípios, e o povo japonês tem essa característica, né? Acho que não só eles, mas os povos orientais, no geral, eles têm essa conexão muito forte com a espiritualidade, e eles agregam isso ao dia a dia. A gente percebe isso principalmente na alimentação e na forma como eles se conectam à natureza. De fato, a culinária japonesa é diferenciada em seu preparo, nos sabores e na sua apresentação. Nesta perspectiva, ela representa um diferencial nos serviços de alimentação na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo que tem uma grande aceitação pela população em geral. Chefe Thelma, num contexto de adaptação, ou como tratamos neste evento de tropicalização, como é possível observar a cozinha contemporânea japonesa em relação à tradicional? Então, a gente tem que separar um pouco, né? Você está falando em cozinha contemporânea japonesa no Japão ou da forma que ela veio, ela foi importada? Das duas coisas, no Japão e como ela foi importada, como ela ocorre aqui no Brasil no contexto brasileiro. A gente tem muitos fenômenos, né, a serem considerados aí. Primeiro eu vou falar do ponto de vista do Japão e depois a gente transplanta isso aqui para o Brasil. No Japão, o que você tem é essa cultura e essa culinária milenar. A culinária japonesa, na verdade, ela é muito baseada na escassez e no enfrentamento de tempos difíceis. O Japão é um país pequeno, formado por ilhas, tem uma geografia muito acidentada, de montanhas e litoral recortado, então você tem poucas terras aráveis. E um clima muito rigoroso. Então, eles se acostumaram a tirar o melhor proveito possível dos recursos naturais, de guardar para o inverno, né, e tiveram que recorrer a muita criatividade, além de eles estarem muito sujeitos aos desastres naturais e grandes períodos de escassez. Tanto que se eu estou hoje aqui no Brasil, é porque os meus avós tiveram que sair do Japão, porque teve grandes períodos de dificuldades para você alimentar a população ali. E as políticas de imigração foi uma das saídas para isso. Então, meus avós vieram e toda uma leva de imigrantes com eles para outras terras, né? A gente fala Brasil, Peru, Havaí, Estados Unidos, em busca de outras oportunidades, né? De novas terras e de riquezas. Mas você tem toda essa tradição, né? Que nem a monja estava falando, do Shojin Ryori, e aspectos muito fortes é a questão do motainai, do não desperdício, do aproveitamento integral dos alimentos, e a questão da sazonalidade e do locavorismo. Então, você está muito conectado às estações, né, e de valorizar os produtos locais. No Japão, você tem muita variedade. Não dá para você falar em uma culinária única japonesa. Você tem as várias especialidades, seja o sushi, as massas, nessas vertentes da culinária. A monja falou do Shojin Ryori, mas a gente tem muitas outras, como Kaiseki Ryori, Kappo Ryori, né? Nós temos vários estilos de culinária e muitas especialidades. E tem também as variações regionais. Então, os pratos típicos numa região de montanha são diferentes de uma cidade na costa. O Japão também ele é formado por ilhas, ele é pequenininho, mas se você perceber ali no Atlas, né, no mapa, ele percorre muito, né, a questão de norte a sul. Então, você tem desde um inverno super rigoroso da ilha de Hokkaido, quase tocando ali, né, a Sibéria, até o sul, na ilha de Okinawa, onde você tem o Japão subtropical, de praias paradisíacas e um clima mais ameno. Então, toda essa variedade se traduz também nessa diversidade de preparações. O Japão passou bons séculos isolado do resto do mundo, e é por isso que ele desenvolveu características tão próprias, né, tanto culturalmente quanto na parte da estética e dos gostos. Mas depois que ele se abriu também, ele foi incorporando sabores e receitas que a gente percebe muito, principalmente na culinária do dia a dia e na culinária
mais moderna, contemporânea. Eles também são muito curiosos. O prato mais popular do dia a dia, por exemplo, é o carê, ou curry, que veio através do contato da marinha japonesa com a marinha inglesa, que na época também tinha a conexão com a Índia. Então, tem o curry, por exemplo. O próprio tempurá, que a monja estava falando, ele é um prato que veio quando chegaram os portugueses. Tem até a história do tempurá, que vem do latim tempora, ou na época, tinha uma época ali antes da Páscoa que as pessoas tinham que se abster de carne. Então, um dos pratos que eles faziam eram vagens envoltas numa massinha e fritas. Aí os japoneses pegaram essa técnica de fritura e desenvolveram em algo muito próprio, que é o tempurá, que virou um prato típico, mas tem essa herança portuguesa. E, mais recentemente, é curioso isso, que se você vai para o Japão, em Tóquio, você tem muito mais restaurantes, sejam franceses, sejam japoneses, estrelados Michelin. Todo grande chefe francês tem um restaurante em Tóquio. Todo grande chefe italiano também tem um restaurante no Japão, somente nas grandes metrópoles, Tóquio, Kyoto, Osaka, porque os japoneses eles são muito abertos e são muito propícios a você ter essa curiosidade e esse mercado para as grandes culinárias do mundo. E às vezes eles se apropriam mesmo de todas essas referências e tradições culinárias dos outros países, trazem para si e até desenvolvem. A patisserie japonesa, que tem muita influência da patisserie francesa, é um caso à parte. Assim, se você for no Japão, você vai encontrar essa parte de doces, são feitas de uma forma muito mais leve, bonita e até gostosa do que os franceses, que ou não ainda tem um estilo mais pesado, talvez. Da mesma forma que aqui no Brasil, os nossos doces têm uma carga de açúcar, que eu considero exagerada. No Japão, eles primam muito pelo equilíbrio, e são muito curiosos mesmo. Mas eles têm toda essa consideração, carga milenária de tradição, de respeito pelos alimentos, por enaltecer as qualidades dos ingredientes, e está muito conectado com a natureza. Então, isso não se perde. Então, quando a gente fala de ter adaptações ou receitas, mesmo que tenha referências estrangeiras, os japoneses sempre vão primar pela qualidade e pelo equilíbrio, pela harmonia dos sabores. E, claro, essa estética, que a gente percebe no prato também. Agora, quando a gente fala de Brasil, os meus avós vieram para cá. Agora é curioso, porque no Japão, digamos que os sabores e a língua evoluiu, foi mudando, mas os imigrantes que vieram para cá, eles trouxeram essas referências e digamos que parou no tempo. Então você tem uma tradição japonesa aqui no Brasil, que é a referência de quando eles vieram, de mais de 100 anos atrás. E com certeza a gente teve muitas adaptações aqui. Por quê? Porque a gente está do outro lado do mundo. Os ingredientes não são os mesmos, os peixes não são os mesmos. Quando os meus avós e toda essa geração de imigrantes chegou aqui no Brasil, as condições eram muito adversas. Eles, na verdade, vieram para substituir o trabalho escravo na lavoura, principalmente nos campos de café. Mas assim que eles puderam, eles tentavam conseguir um pedacinho de terra, já ia tentando plantar os vegetais, as frutas, verduras, legumes que eles tanto amavam e sentiam falta dessa variedade. Você imagina chegar aqui e ter que viver uma dieta à base de mandioca, feijão e porco ou peixe salgado, algo que não tinha nada a ver com o que eles já estavam acostumados, assim. Então, o primeiro choque para eles foi, com certeza, os ingredientes, os sabores, a comida daqui. E os meus avós também, assim que eles puderam, eles vieram para a cidade grande e abriram pequenos comércios. E aí a gente faz uma ligação com o bairro
japonês, hoje bairro Oriental, né, da Liberdade, onde a gente teve o primeiro núcleo de imigrantes japoneses. E aí, ali sim, a gente teve as primeiras pensões, primeiros comércios e primeiros restaurantes de culinária japonesa aqui no Brasil, que tinham essas tradições e que tentavam preservar os sabores e as receitas, principalmente para servir aquelas pessoas que tinham saudade da terra natal. Agora, o que eu tinha falado anteriormente, o que se popularizou aqui no Brasil como culinária japonesa fez uma escala nos Estados Unidos, porque a culinária japonesa ela só foi sendo reconhecida pelo público depois que a gente teve a invasão nos anos 80 dos enlatados americanos. Então você via na TV um astro de Hollywood, né, comendo sushi, e aquilo passava como algo muito chique, né? Foi que as pessoas começaram a se interessar. E da mesma forma como ocorre até hoje, a gente importa muitos modelos de comércio dos Estados Unidos, né? Então, a gente trouxe também essas receitas dos sushis exagerados, contendo ingredientes que não são nem brasileiros nem japoneses. Imagina cream cheese, maionese, jalapeno, avocado, né? E foi isso que pegou aqui. A gente teve essa moda dos rodízios, isso é uma coisa muito, muito brasileira, né? Os rodízios de sushi, culinária japonesa, e depois as temaquerias. Foi um fenômeno curioso aqui no Brasil, mas queira ou não, ajudou a popularizar e ajudou as pessoas a terem o primeiro contato com a culinária japonesa, algo que causava muito estranhamento, porque uma coisa que as pessoas falam pouco e que é tabu até hoje é a questão do preconceito amarelo. O Brasil foi o último país a assinar o Tratado de Imigração. Então, as levas de imigrantes japoneses para o Brasil foram as mais tardias, diferente dos fenômenos que aconteceram antes, como no Peru e no Havaí, porque tinha muito preconceito aqui no Brasil, né, da imigração europeia, contra os amarelos que vinham para cá. E isso a gente foi sentindo, os imigrantes foram sentindo, e depois teve uma exacerbação desse preconceito na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão era o país inimigo, né? Os países do eixo contra os países aliados. O Japão era o país inimigo. Meus avós mesmo contaram as histórias tristes de ter que renegar a língua, ter que queimar livros, os meus avós serem levados para interrogatório, né? Meus pais não podiam falar também nada da língua japonesa, tinham que esconder qualquer referência ao Japão, e isso foi muito forte, na verdade. Eu, sendo a mais velha da minha geração, ainda senti um pouco esses resquícios. Então, queira ou não, a gente, mesmo tendo uma popularização da culinária japonesa aqui, mesmo que sem ser autêntica, mesmo tendo, digamos, a gente ter meio que renegado essa culinária dos imigrantes, né, e sendo atropelado por essas referências americanas, de qualquer forma, foi muito positiva, porque as pessoas aprenderam a se interessar e a gostar dos sabores japoneses e se familiarizar. Das referências que nós estudamos, eu cito aqui Maria Leonor Moraes, em A História da Gastronomia. Ela mostra que toda cozinha tem a marca do passado, da história, da sociedade, do povo e da nação a qual pertence. Essa autora afirma que cozinhar é uma ação cultural que nos liga sempre ao que fomos, somos e seremos, e também como o que produzimos, cremos, projetamos e sonhamos. Chefe Thelma, é possível falar um pouco sobre temperos e alimentos tradicionalmente utilizados? Quando eu mergulhei mesmo, né, na culinária japonesa, como eu disse, eu tive que ir muito fundo para ter esse entendimento, né? Eu só conseguiria fazer algo mais autêntico, mais fiel às raízes, se eu buscasse esse entendimento. E, para mim,
foi uma forma também de resolver essa minha crise de identidade. Porque, como eu falei, eu senti na pele a questão do preconceito, né? Porque eu sou brasileira, meus pais já eram brasileiros. Eu sou brasileira, já sou terceira geração. Mas, por causa dos traços fisionômicos, né, as pessoas te estranham. Eu já levei pedrada na rua de moleque, né, quando era criança, falando, volta para sua terra, você é estranha, o que você está fazendo no Brasil, né? E, por outro lado, os japoneses, tanto aqui do Brasil quanto do Japão, não me reconhecem como japonesa. Lógico, eu sou brasileira. Apesar de ter os traços, apesar de ter um nome, um sobrenome japonês, eu não sou japonesa, eu sou brasileira. O jeito de eu falar, o jeito de eu me vestir, de andar, né, os meus trejeitos, já denunciam que eu não sou japonesa mesmo. Então, sempre teve essa crise de identidade. E foi através da culinária, né, através desse mergulho profundo, dessa identidade, dessa busca pelas raízes, que eu consegui me conectar com os meus avós, com esse meu legado, com os meus antepassados, né, com as minhas raízes, e me resolver. Que, na verdade, eu sou nipo-brasileira, eu sou uma Nikkei, e eu tenho sorte, porque acho que através do meu trabalho, dessa minha expressão na cozinha, eu consigo juntar o melhor de dois mundos, o Brasil e o Japão, que apesar de estarem opostos geográficos no mundo, né, a partir do momento que eu tive o entendimento das bases da culinária japonesa, que é de respeito, né, respeito às tradições, respeito ao trabalho de tudo que está envolvido, né? Desde a cadeia de produção dos alimentos, que começa com quem pesca, com quem planta, com quem traz os alimentos até mim, de todas as pessoas envolvidas nessa cadeia, né? Até eu poder oferecer o alimento. Então, tem muito disso, de você ter esse sentimento, essa consciência, essa gratidão, e passa muito pelo respeito também. E quando eu entendi tudo isso, né, foi que eu percebi que o pulo do gato seria eu ter tudo isso em mente, entender quais eram as técnicas, os sabores, os temperos japoneses e usar eles para emoldurar, para enaltecer o que a gente tem de bom aqui no Brasil. A gente tem uma costa diferente, a gente tem peixes e frutos do mar bem variados, e geralmente diferentes do Japão, é claro, porque os mares são diferentes, mas poucas pessoas conhecem. Então, um dos meus trabalhos hoje nos meus restaurantes é mostrar, sim, essa rica variedade que a gente tem aqui no Brasil. Outra é valorizar muito as frutas, verduras e legumes, que no Japão eles são muito valorizados, né? Cada região, cada local tem muito orgulho das produções, né, das verduras, dos legumes, que são muito próprias de cada local, e tem toda essa expressão do terroir, né, dos sabores da terra e das histórias ligadas a eles. E eu tinha que fazer isso valorizando o que a gente tem aqui no Brasil, né, porque, queira ou não, se hoje a gente tem uma grande variedade de frutas, verduras e legumes nos nossos mercados, nas nossas feiras, sim, é um legado também dos meus avós, que vieram aqui para as lavouras, né? A gente percebe aqui em São Paulo um enorme cinturão verde, você percebe muitos núcleos de fruticultura importantes pelo país, você tem muitos núcleos de imigrantes japoneses que trabalharam a terra, e Brasil, essa terra de abundância, clima ameno, né, criou muito dessas riquezas, e isso sim tem que ser valorizado. A gente tem que valorizar os sabores locais, utilizando todos esses princípios de respeito da cultura japonesa. O meu trabalho como chefe é muito mais no sentido de ter esses entendimentos e de valorizar, enaltecer, emoldurar isso de bom que a gente tem, né, e tentar não estragar o que já é naturalmente bom.
Com uma cultura rica e bem particular, incluindo uma maneira própria de tratar os alimentos, os japoneses saíram de seu país em busca de um trabalho em terras brasileiras. Para estes imigrantes, o Brasil significou a descoberta de um novo mundo. Chefe Thelma, de acordo com a sua experiência na gastronomia japonesa, é possível citar alterações e adaptações ocorridas na gastronomia tradicional ao longo do tempo? Bom, com certeza. Como eu falei, a gente pode falar assim, adaptações, alterações, mas, que nem eu estou tentando explicar, né? No meu próprio trabalho, eu consegui resolver isso tendo esse entendimento, né? Do que é importante dentro dos princípios da cultura e da culinária japonesa, né, e transplantando isso para o Brasil, porque lá no início, quando eu abri os restaurantes, realmente ficou aquela dúvida, será que eu faço algo 100% japonês a qualquer custo? Né? Então eu posso trazer, importar todos os produtos, todos os peixes, todos os temperos, e tentar fazer algo fiel ao Japão. Não funciona isso. Uma, porque o custo, mas nem que eu tivesse clientes dispostos a pagar o que fosse, né, não faz sentido. A gente está do outro lado do mundo. O clima é diferente. Quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso tendo entendimento do que é importante dentro da cultura e da culinária japonesa e, que nem eu falei, valorizando, enaltecendo o que a gente tem aqui e seguindo o que é importante dentro da visão japonesa. E eu percebi que foi exatamente aí, que nem eu falei, nesses 14 anos de restaurante e da minha carreira como chefe, né, eu tive que me provar muito, eu tive que ir muito fundo. No começo eu até ficava chateada, né, porque eu via colegas, homens, fazendo trabalhos não tão cuidadosos, de qualidade ou superficiais, e eu lá batalhando, querendo fazer algo com conteúdo, com qualidade, né, com todas essas referências e esses entendimentos e todas essas camadas que a gente vai colocando a partir do momento que a gente vai tendo mais consciência das coisas, né, então eu ficava revoltada, né, mas como assim, né, eu tô aqui fazendo algo, né, tão comprometida, né, e é tudo tão difícil, mas hoje eu sou muito grata por isso. Por quê? Porque me forçou a ir muito além, a ir muito mais fundo, a me dedicar muito mais, a colocar, né, a minha barra muito mais elevada. E depois de anos e anos de trabalho de formiguinha que veio o reconhecimento, inclusive do governo do Japão, né? Porque a gente não trabalha só, não é só um prato de comida que a gente oferece, né? Tem todas essas camadas relacionadas à cultura e a esses entendimentos. Agora, a gente teve sim uma popularização, que a gente falou, da culinária japonesa, né, com todas essas adaptações e até vou dizer aberrações. A gente não condena adaptações, a gente não condena as variações, porque elas são necessárias. Né? Eu falei, a gente está do outro lado do mundo. Elas fazem parte do desenvolvimento e da evolução da culinária. Mas o que a gente não pode perder, né, é que a culinária japonesa é baseada no equilíbrio, na harmonia. É uma culinária que preza por isso. Ela é muito saborosa, ela é muito saudável. Né? A gente tem esses princípios, que nem a monja estava falando. São diferenças, né, básicas, primeiro na percepção dos gostos. Aqui no Ocidente, a gente reconhece 4 gostos básicos: salgado, doce, amargo e azedo. No Japão, você tem ainda um 5º gosto básico, que é o umami, que a gente pode traduzir como a deliciosidade dos alimentos. E a gente fala em gosto básico porque é fisiológico. A gente realmente tem receptores específicos no palato, na língua, para cada um desses gostos. A gente está falando em gosto. Tá? Sabor a gente fala quando a gente associa com outro órgão do sentido, como olfato, por exemplo, né? Olfato e paladar sempre andam juntos. Então, uma bala, por exemplo, ela é doce, ela tem um gosto doce, mas ela pode ter um sabor de morango, de hortelã, de limão, de laranja, o que for.
tá? Então, é só para pontuar essas diferenças. Então, o Japão, ele trabalha com uma dimensão de gosto a mais, e que é a mais importante. E ela valoriza muito o sabor natural dos alimentos. O gosto umami é o que faz tudo ser mais saboroso. Faz você salivar, faz você querer comer mais. E faz também, esse é o grande pulo do gato da culinária japonesa, faz você depender menos de sal, açúcar ou gordura, para ter uma receita, uma preparação extremamente saborosa e satisfatória. Por isso que os japoneses são o povo, né, mais saudável e um dos mais longevos do mundo. Porque eles têm todos esses princípios já dentro da alimentação e no seu cotidiano. A questão do equilíbrio, da harmonia, dessa saudabilidade e trabalhar com uma outra dimensão do gosto e do sabor. E quando você tem essas preparações, essas adaptações que passam por culinária japonesa, né, pesadas, cheia de gordura, montanhas de cream cheese, maionese, pimenta e molhos extremamente doces e salgados ao mesmo tempo, isso não é adaptação, desculpa, né? Então, isso para mim já ultrapassa um pouco certos limites. Por isso que é muito bom pontuar o que é realmente, né, de referência japonesa e o que a gente tem que valorizar. Mas, como eu falei, a popularização serviu para as pessoas se interessarem, né, e darem uma chance para a culinária japonesa. E tanto a cultura como a culinária japonesa nunca foram tão apreciadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu gosto muito de valorizar também a culinária japonesa que os meus avós, que os imigrantes, praticaram desde que chegaram aqui. Porque aí sim, eles tiveram que fazer adaptações, mas porque não tinham acesso aos mesmos ingredientes que tinham lá no Japão. E as adaptações feitas foram para se adequar e para conseguir manter o gostinho, o sabor da terra natal. Porque como você pontuou aí no texto dessa estudiosa, realmente isso. A culinária, os sabores dizem muito da sua identidade, de onde você vem, de onde você está e para onde você vai. A culinária, com certeza, é uma das formas mais gostosas de você acessar uma cultura e é o que tem, talvez, o invólucro mais afetivo que a gente pode pensar, né? Tem muito das memórias aí. Então, comer em São Paulo é considerado um atrativo turístico. Segundo a SP Tours, a gastronomia paulistana é famosa em todo o mundo e oferece aos amantes da boa mesa aproximadamente 12.500 restaurantes, representando 42 etnias. Portanto, a cidade é reconhecida internacionalmente como a maior e mais diversificada capital gastronômica mundial. Existe um termo que é muito estudado no turismo, que é o termo hospitalidade. Chefe Thelma, como essa hospitalidade é tratada nas unidades do ESOME e pode nos falar algo sobre atendimento a turistas? Sim. Em japonês, hospitalidade tem até um termo próprio, é omotenashi, né, que passa muito além do que a gente entende como hospitalidade aqui no Ocidente. Né? Aqui no Ocidente é receber bem, né, mas para os japoneses tem uma dimensão até mais espiritual do que isso. Significa você realmente olhar o outro, você ter esse olhar e até tentar antecipar necessidades ou desejos do outro, você tira o foco de si, tá? E até, se você puder, surpreender o outro. Tem um princípio que vem da cerimônia do chá, Ichigo Ichie, que até quer dizer muito isso, né? Cada encontro é único, cada momento é único. Então, vamos tirar o máximo disso, né? Vamos fazer cada encontro, cada momento, cada experiência inesquecível e única. E no Aizome, a gente tenta passar um pouco disso, né? De não só receber bem as pessoas, ter toda a questão do aconchego, tanto que nos meus restaurantes,
O serviço não é o que a gente entende como um serviço de luxo, né? Não depende de taças de cristal e rapés do garçom, né? E itens caros à mesa, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com esse posicionamento, com essa predisposição de você tentar realmente aconchegar os nossos clientes e tentar proporcionar para eles o melhor e tentar antecipar o que eles precisam, o que eles desejam, o que eles esperam e até superar, surpreender, né, e além das expectativas. E a gente faz muito também essa questão de, nesse além, quando a gente está falando da gente colocar camadas, de trabalhar muito também o conteúdo, o significado, né? O signo de cada coisa. Então, a gente pensa muito nos detalhes também. Então, às vezes são detalhes pequenos, mas é isso que faz a diferença. Né? Até posso falar que outro princípio que a gente trabalha no Aizome, né, quando a gente fala de Omotenashi, é o nosso Kodawari. Quer dizer, aquilo que a gente quer fazer de melhor, a gente quer se aperfeiçoar, a gente quer dar o nosso melhor sempre. E acho que isso é muito japonês. A gente vai no Japão, o choque cultural, quando você é recebido lá, é muito diferente. Infelizmente, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, a gente tem uma conotação negativa quando fala em servir. Né? Mas os orientais, ele tem um outro entendimento. Né? Quando você serve e você faz isso de forma consciente e querendo fazer da melhor forma possível, você não tem essa desigualdade, né? Você não está aí num jogo de poder. Na verdade, você tenta fazer o seu melhor, porque o seu foco está no outro. Né? Então, essa é a diferença quando a gente fala em servir e servir bem. Numa ação que reúne importantes instituições ligadas à comunidade japonesa em São Paulo, a chefe Thelma lidera um importante projeto social. Chefe Thelma, poderia nos apresentar o movimento Água no Feijão? Falar da história, objetivo e como colaborar com esta iniciativa social? Então, assim que começou a pandemia, eu tive que fechar o salão dos 2 restaurantes. Isso vai fazer um ano agora, né? De repente, tive que fechar os 2 restaurantes. A gente estava sempre preparado para receber 200, 300 pessoas por dia, fora os mais de 50 colaboradores nas nossas equipes. E então vocês imaginam o estoque que a gente fazia de alimentos. De repente a gente teve que fechar, e minha primeira preocupação, dentro daquele conceito japonês que eu falei, de ter horror ao desperdício, né, que é do Motainai, o que eu ia fazer com aqueles alimentos? E outra, né, depois de 3 dias que a gente fechou, a gente ficou ali correndo para fazer delivery, né? A única solução seria fazer delivery. Eu nunca tinha feito delivery na vida. Então a gente correu para fazer delivery na casa mãe. A gente implementou e foi aprendendo no processo, né? Tanto que agora, um ano depois, a gente tem uma operação de delivery plenamente estabelecida e é o que está mantendo os restaurantes. Apesar de todos os desafios, eu sou muito grata, porque nós temos clientes muito fiéis e a gente está conseguindo pagar pelo menos o grosso das despesas, né? E nossa maior preocupação sempre foi conseguir manter as equipes, e esse objetivo a gente conseguiu graças ao delivery. Mas também foi outro trabalho de formiguinha. Mas a casa mãe, ela ficou ocupada com delivery, e lá na Japan House, por ficar dentro de um centro cultural, né, o espaço cultural do Japão, na Avenida Paulista, a gente já não tinha essa possibilidade. Então eu olhei para os estoques cheios de alimento, olhei para uma cozinha equipada, totalmente desativada. Vi também uma parte da minha equipe de cozinheiros, né, sendo subutilizados. Aí bateu aquele desespero por conta de toda essa filosofia de não desperdiçar, né? Porque às vezes a gente pensa que desperdício é só de
bens, de alimentos, mas também recursos, capacidades, tempo, nada deve ser desperdiçado. E a gente estava aqui lutando para começar o delivery, e as ruas todas desertas, todas as portas fechadas. E como eu estou aqui perto da região da Paulista, a gente via muitas pessoas nas ruas. Aquelas que antes da pandemia já estavam em situação vulnerável, de repente elas estavam nas ruas e não tinha mais ninguém para quem pedir ajuda. Não tinha mais nenhuma porta aberta para pedir um pedaço de pão, ninguém passava na rua para estender uma mão. E aos pouquinhos, então, como eu estava com as minhas equipes tentando estabelecer o delivery, a gente começou a cozinhar a mais para aproveitar o estoque de alimentos, começou a fechar marmitas e distribuir no nosso entorno. Então a gente saía, começava a entregar 10, 20 marmitas aqui para alguns moradores de rua que a gente já conhecia no entorno. Aí os meninos às vezes já saíam para fazer uma entrega ou outra de bicicleta, de moto ou de carro. Eles já levavam algumas marmitas e se encontrava alguém pelo caminho também já distribuíam. E aí surgiu a ideia, porque a partir do momento que você olha para o lado e percebe uma situação difícil dessa, você já não tem mais como virar o rosto. Primeiro foi um choque, porque você não imagina, que numa cidade tão rica quanto São Paulo, um país de abundância como o Brasil, em pleno século XXI, você tem tantas pessoas numa situação tão vulnerável e pior, em risco de passar fome. A gente percebia que aquela marmita era a única refeição que a pessoa ia ter naquele dia. E se tivesse sorte, ia conseguir uma outra marmita no dia seguinte com a gente. Aí eu comecei a conversar com os meus colegas e conhecidos e contatos dentro das instituições japonesas e nipo-brasileiras. E foi, assim, surpreendente, porque em menos de um mês a gente já conseguiu articular muitos voluntários, apoio de todas as instituições e entidades japonesas e nipo-brasileiras, muitos doadores e muitos patrocinadores. E foi então que a gente começou a ação para fazer marmitas. A gente fechou uma parceria também com a comunidade de Heliópolis. Então, a gente também tinha como destinar as refeições de forma segura e ter certeza que elas iam chegar para quem realmente precisava. Eu também comecei a fazer marmitas para os moradores de rua do centro da cidade, com uma distribuição feita em parceria com a prefeitura da cidade. Então, em 2020, em 8 meses de ação, o movimento Água no Feijão conseguiu doar mais de 60 mil refeições, e eu, com os meus recursos aqui no restaurante, a gente conseguiu fazer uns outros 30, 40 mil. Então, foram mais de 100 mil refeições distribuídas em 2020. Então, foi algo, assim, surpreendente. E o movimento eu batizei de Água no Feijão porque a ideia era essa, Eu gosto muito dessa expressão que a gente tem aqui no Brasil, de que colocando um pouquinho de água no feijão, você consegue alimentar algum visitante inesperado, Então, a ideia é que, por mais que todo mundo, todos nós, estamos com os nossos desafios, com os nossos problemas, a gente sempre pode fazer render o pouquinho que a gente tem e, simbolicamente, estender um prato de comida para quem precisa. E foi fantástico, assim, a gente conseguiu uma mobilização extraordinária, E agora, em 2021, a gente está firmando parcerias que a gente começou em 2020 para pulverizar ainda mais essa distribuição de recursos. A gente viu que nós tínhamos muita força como centralizadora, agregadora de capacidades e recursos. Então, agora a gente começa a dividir isso com outras ações similares, como o chefe Rodrigo Oliveira e a esposa dele, Adriana Saleg, maior estudiosa da fome aqui no Brasil. Eles também têm uma ação similar ali na Zona Norte, na Vila Medeiros. Eles também distribuem mais de 200 refeições por dia, Então, a gente também está dividindo recursos com eles. Também outro parceiro é a Gastromotiva, que tem várias cozinhas solidárias espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Então, vai ser outro grande parceiro. E outro parceiro também é o banqueteiro Rico Tangoda, que
100 eventos, ele tem uma grande estrutura de buffet e também fundou uma ONG chamada Mesa Solidária. Então, em 2021, nós estamos com essa ação aumentada, né, para distribuir mais recursos. Ano passado, a gente já tinha uma evolução desse projeto, que a partir do momento que a gente teve a sinalização de retorno do restaurante, a gente teve que pensar, e agora, como é que a gente vai fazer as marmitas se não dá para fazer mais das minhas cozinhas? E como a gente tinha conhecido uma cooperativa de cozinheiras da própria comunidade de Heliópolis, a gente conseguiu firmar parceria também com a cozinha de uma escola infantil, e a gente conseguiu também destinar recursos para essas cozinheiras, que até então estavam sem trabalho, sem fonte de renda, e elas então entraram nessa evolução da nossa ação, cozinhando as marmitas que revertiam para a própria comunidade delas. Então, também fiquei muito contente com esse desdobramento da nossa ação, que acabou envolvendo vários elos e meio que fechando um círculo. E, para quem quiser contribuir, basta entrar nos nossos sites, saber mais detalhes, todo o histórico. Nós trabalhamos muito a transparência, né, uma grande segurança que a gente dá para as pessoas. É isso. Muitas pessoas realmente confiam no nosso projeto, para essa questão da transparência. Então, tem o nosso site, www.aguanofeijão.org.br, ou Facebook, Instagram, Água no Feijão. E quem puder, quiser conhecer mais, estamos à disposição. Chefe Thelma, quanta coisa, quanta sabedoria. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Embora a gente já esteja com o tempo excedido, surgiram algumas questões no chat. É possível responder ainda alguma coisa? Não, sim, o tempo é de vocês, né? Eu estou aqui à disposição, acho que eu até falei demais, né? Mas é com vocês. Tem alguém aqui que pediu, a Gleice Gouveia, pediu para falar sobre qual é o prato mais pedido no restaurante. No caso aí do Aizomei. É que assim, a gente tem duas situações. Quando eu estou com salões abertos, né? E eu tenho 2 restaurantes, cada um com uma característica diferente. Aqui na Casa Mãe, a gente sempre trabalhou com um menu degustação. Em japonês, a gente fala omakase, que é onde eu tenho a minha liberdade criativa e onde eu faço menus que mudam todos os dias. Se você viesse um dia no Aizomei e viesse no dia seguinte, o menu poderia ser totalmente diferente, porque, na verdade, quem acaba ditando o meu menu é o pescador, é o meu produtor do campo, né? E a gente tem muito essa flexibilidade, né? Para mim faz muito mais sentido trabalhar assim, com essa liberdade, né, do que a gente está acostumado no Brasil, que é ter o mesmo menu o ano inteiro. Para mim isso não faz sentido, porque prestando um pouquinho de atenção, a gente percebe que a gente tem, sim, as estações aqui no Brasil, e a gente tem que valorizar o que está na época. Além de ser mais gostoso, é mais barato, faz muito mais sentido para o bolso também. Com certeza o carro-chefe aqui na minha casa-mãe é o omakase, esse menu cambiante. Na Japan House, a gente vende muito os teixocos, que eu batizei de seto. Também é para fazer um retrato do que é uma refeição típica japonesa. Vai arroz, vai a sopa, vai a conserva e vai uma grande variedade de preparações. Como eu falei, a gente tem que ter variedade, tem que ter equilíbrio e harmonia em uma refeição japonesa. Então, o que mais sai seriam essas refeições completas japonesas, ali na Japan House. Se você perguntar agora, quando a gente está trabalhando só com delivery, nesse contexto de pandemia, o que mais sai é o bentô, que são as marmitas japonesas. Meio que virou uma nossa especialidade, atende muito bem os nossos clientes. Nesse contexto, as pessoas estão em casa e querem ter variedade, querem provar pratos diferentes. Então, os bentôs, as marmitas japonesas, funcionam muito bem. E também tem isso, tem a estrutura do arroz, o arroz branco japonês, gohan. Tem sempre conservas,
tem uma proteína, né, uma carne, um dos favoritos eu acho que é o lombo de porco empanado, o tonkatsu, e vai com acompanhamentos que mudam todos os dias, que variam, né, para dar cor, variedade também nas preparações. Outra pergunta que surgiu aqui, essa é da Isabel Angélica Bock, e ela pergunta: Senhora Thelma, ao atender comensais japoneses, eles percebem essa diversidade dos alimentos encontrados no Brasil? Sim, inclusive esse foi o grande diferencial do meu trabalho, né? Esse reconhecimento veio por causa disso. Eu acho que no início eu precisei muito mais provar que eu era fiel às tradições japonesas, né? Tentar replicar algo muito mais ligado ao que era o Japão mesmo. E teve uma segunda fase do meu trabalho que foi quando eu me senti segura o suficiente para conseguir, né, colocar a minha história, colocar essa valorização dos ingredientes japoneses, mas dentro dessa moldura japonesa. E foi isso, acho que foi isso que fez a chave, virou a chave, né? Que quando veio o reconhecimento, porque uma coisa que os japoneses apreciam muito é isso, né? É essa compreensão. E de você ter um alimento fresco no auge da estação, diferente até do que você encontraria no Japão, mas preparado, tratado com sabores japoneses, com técnicas japonesas, né, e apresentados numa estética japonesa. Né? Então, essa moldura que faz toda a diferença. Um exemplo típico, por exemplo, é uma conserva, o tsukemono, que é uma preparação que tem que ter em todas as refeições japonesas, né, uma conserva que eu faço, mas de maxixe. Os japoneses nunca viram maxixe no Japão. E os japoneses, quando experimentam maxixe no meu restaurante, eles ficam maravilhados. Não é que é uma coisa tão simples, é uma preparação tão básica, mas que moldura algo que você só encontra aqui no Brasil, né? Dá esse efeito, né? Então tem esse entendimento. E uma curiosidade, o meu restaurante é um dos poucos, e acho que o único, que em 14 anos de casa nunca serviu salmão no menu. Por quê? Para ser fiel aos princípios japoneses. Então, quando a gente fala de sushi e sashimi, a preparação tem que valorizar os melhores pescados e frutos do mar locais e sazonais. Então, não faz sentido nenhum, não tenho nada contra salmão, tá? Mas não faz sentido nenhum a gente servir salmão, porque, primeiro, que a gente não tem salmão aqui no Brasil, e segundo, que ele vem de cativeiro, criado em fazendas marinhas do Chile, né, em condições horrorosas que impactam de formas que a gente não tem nem noção ainda o meio ambiente. Sendo que a gente tem como valorizar e apresentar, né, toda essa rica variedade que a gente tem aqui no Brasil. Então, os japoneses apreciam muito isso. Chefe Thelma, realmente nessa entrevista fica claro essa personalidade tão inspiradora, né? Porque nós pesquisamos sobre a sua história, sobre o seu trabalho, e aqui constatamos uma pessoa realmente muito inspiradora. Então, nós só temos a agradecer por toda essa oportunidade que temos de ouvir tanta sabedoria, né? Tantos conhecimentos, tanta riqueza, e agradecemos imensamente a sua participação e obrigada. Imagina, eu que agradeço mesmo, né? Para encerrar, vocês me perguntaram de hospitalidade de uma tenache japonesa, né? E eu gostaria de falar que, fazendo uma refeição sofisticada no meu restaurante, né, fazendo uma marmita para quem tem fome, o sentimento é o mesmo. Foi um dos grandes aprendizados que eu tive aqui na pandemia, né, de você realmente olhar para o outro e de você trabalhar consciente do outro e fazer o seu melhor. Então, não importa se é uma refeição sofisticada no restaurante ou se é uma marmita para alguém em situação desfavorável. Eu queria deixar essa mensagem para todo mundo que está aqui. É realmente uma grande lição de vida.
que ficará para sempre. Muito obrigada, gente. Boa noite.